Muito bem, seja muito bem-vindo a mais esta live no nosso domingo de manhã. Como é que você está, meu amigo, minha amiga? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui mais um domingo e a gente se encontra, né? Semana passada eu não fiz a minha live porque eu estava viajando, né? Fui visitar os parentes, né? Ali na cidade de Pelotas e como tal a gente não consegue ficar fazendo live quando a gente está visitando as pessoas, né? Então, optei por não fazer a minha live na semana passada, mas hoje nós estamos aqui, né? Como normalmente nós estamos toda semana, né? Fazendo a nossa live falando um pouquinho sobre aquilo que a gente mais gosta, que é a palavra de Deus e também assuntos em geral, como política e todas as outras coisas mais que você queira escutar aqui no nosso domingo pela manhã. Seja muito bem-vindo, agora são 9h19 pelo horário de Brasília, né? E você é meu convidado a ficar aqui mais esta manhã, neste domingo pela manhã. Queridos, então hoje, como eu prometi para vocês, eu tenho prometido para vocês, eu vou fazer uma live, umas lives, né, falando sobre o assunto da palavra de Deus. Eu quero trazer para vocês um assunto interessante, que é sobre o fato de a igreja estar, no modo geral, com uma carência muito grande da palavra de Deus, né, sobre o estudo teológico. E então eu montei uma série de estudos que fala sobre as doutrinas principais da palavra de Deus. Basicamente são o que a gente chama de doutrinas bíblicas, né? São um seio básico de teologia. E por que eu tô fazendo essa série de estudos? É para que você tenha acesso ao mínimo de conhecimento bíblico específico, né? Conhecimento bíblico da palavra de Deus, sem que você tenha que pagar por isso, né? Muitas vezes as pessoas que estão precisando de um conteúdo bíblico, elas não têm acesso, né, ao tipo de informação que elas precisam, e acaba que elas têm que pagar muito caro, muitas vezes, para ter um curso básico de teologia. Aquilo que eu estou fazendo aqui é nada mais nada menos do que um basicão em teologia, e hoje nós vamos ver alguns assuntos interessantes sobre a palavra de Deus, né? Então, primeiramente, eu quero que quem tiver online aí, como é que tá o áudio aí? Só pra gente ir monitorando o que tá acontecendo, né? Só se alguém puder me colocar aí o áudio pra gente ter noção do que tá acontecendo no mundo. Como é que tá aí o pessoal? Mais uma vez. Justo, a imagem. A minha imagem é essa. Bom dia, a minha imagem é essa mesmo. É só uma. Hoje a live é só de áudio, tá, pessoal? Hoje não temos imagem de câmera. Hoje é só uma live. É como se fosse hoje um programa de rádio, né? Você vai escutar o meu áudio hoje, mas não vai ver a minha foto, tá? Lembre do tempo do rádio em que a gente não escutava a voz do locutor, né? Confesso para vocês que eu sou apaixonado pelo programa de rádio. Um dos sonhos da minha vida era ter um programa de rádio. Hoje, através das mídias do Facebook e de outras coisas mais, né? Hoje, através do YouTube, do Facebook, hoje todo mundo tem acesso a fazer um programa de rádio, né? Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é praticamente um programa de rádio, né? Então, hoje... vamos testar então, hoje 9h22, seja muito bem-vindo, né? ZYD583. O cara vai aprendendo a fazer. Um dia ainda, quem sabe, ainda vou ter uma rádio web, né? E vocês vão me escutar na rádio. Então, pessoal, eu quero comentar hoje, primeira coisa que eu quero comentar com vocês é um assunto que saiu na mídia essa semana, sobre o ministro do STF, o nosso ministrinho, o ministro Barroso. Olha só a notícia que saiu na Veja essa semana, que o Barroso me largou essa daqui, que eu vou dizer um negócio pra vocês, eu fiquei impressionado. Isso aqui é uma espécie de retaliação, tá? Olha só, Barroso impõe mais uma derrota a Bolsonaro e a evangélicos. Isso está na Veja, saiu essa semana,
O ministro do STF proíbe missões religiosas em terras indígenas. Decisão atende pedido do PT. Quem será que iria fazer o pedido, né? Atende pedido do PT, olha só que beleza. E da articulação dos povos indígenas do Brasil. Porque, gente, isso aqui, o que é, na minha visão? Nada mais, nada menos do que uma simples retaliação ao governo Bolsonaro e já uma perseguição religiosa, né? O ministro não pode proibir. Isso aqui é contra o que a gente... O que eles deveriam defender, né? O STF, a função dele é defender a Constituição. E no momento em que ele está fazendo isso, ele está ferindo um artigo, uma cláusula que é a liberdade religiosa, né? Ninguém pode ser impedido de, a não ser pelo próprio receptor da mensagem, de ser um missionário da sua fé. Imagine se, por exemplo, se qualquer outra religião sofresse esse tipo de sanção, esse tipo de censura dentro do Brasil. Ia ser um escândalo, né? Imaginou qualquer outra religião aí, seja ela, por exemplo, budistas estão proibidos de fazer suas pregações em determinada cidade. Por que povos indígenas, né? Aí é que tá, é uma tentativa do PT, é uma tentativa dos partidos de esquerda de ter o domínio ideológico em cima das pessoas. Isso é claro. E o que o Barroso está fazendo ali é nada mais, nada menos do que uma tentativa de ditadura. Isto é ditatorial, isto é uma sanção ditatorial. Ninguém pode ser impedido num país democrático de prestar culto ou também de propagar a sua fé, seja em que povo for, né? O único que pode impedir, né, você de trazer a sua mensagem, de falar a sua fé, de expressar a sua fé, é o povo que está recebendo. Se as pessoas quiserem te expulsar dali porque elas não querem ouvir aquilo que tu tem para falar, beleza, isso é direito delas, ninguém está obrigado a aceitar nada. Mas isso vindo de uma autoridade, né, de uma autoridade jurídica, é um problema seríssimo. Isso é um problema seríssimo. Gente, assim, ó, já é um prenúncio daquilo que a gente tá para ver nos próximos tempos aqui no Brasil, né? Lembrem sempre da frase que o Zé Dirceu falou, e é verdade, né? Nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Então, é diferente a coisa. Então, isso cada vez mais vai tomando o poder. E olha só o que é interessante. A frente evangélica, nós os evangélicos, e também a frente católica, né, os irmãos católicos, no lado político, mostrou-se que tem uma expressividade muito grande no país. E o que acontece? As autoridades que não querem essa expressividade, né, eles vão lançando cada vez mais retaliações em cima da igreja. Hoje, queridos, é sanção em cima dos povos indígenas, né, para que missionários não vão naquele lugar. Daqui a um pouco vai ser para que cultos não sejam realizados. Daqui a pouco vai ser para que pastores não possam falar de púlpito sobre política sobre pena de serem presos. E o que mais que está para acontecer aí no mundo, né? Então hoje a gente não pode falar sobre certos assuntos que as nossas publicações caem, elas somem, elas são perseguidas, e isso é um problema bem sério, né? Então, mais uma vez, muito bom dia para quem está me escutando. Bom dia para o William, né, William? Muito obrigado aí pela sua audiência. Então, hoje pela manhã, obrigado por estar aí dando uma força para nós. E eu vou entrar, então, no próximo assunto, que é o assunto que nós viemos hoje. O que eu quero falar para vocês? Hoje o assunto é falsas teorias a respeito da inspiração da Escritura. A maioria das heresias nascem de algumas falsas teorias, e eu quero trazer essas falsas teorias para vocês. Deixa eu me preparar aqui que eu já vou passar para vocês. Aguenta um minutinho aí.
Isso aí, pessoal. Olha só que beleza essa notícia aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer ela para vocês aqui. Eu vou ver se eu consigo trazer ela no vídeo aqui. Deixa eu fazer dar uma estragada aqui na minha imagem aqui. Vamos ver se eu consigo trazer para vocês. Algumas coisas que faz com que a gente fique pé da vida. Por que a igreja evangélica muitas vezes cai e é enganada por um monte de charlatão? O que mais a gente enxerga é charlatanismo, né? Gente que não conhece a Bíblia. Olha só que beleza isso daqui, ó. Olha, deixa eu botar em tela cheia aqui para vocês entenderem. Olha ali, deixa eu botar aqui no background. Para vocês se ligarem no qual que é o nível nível de gente besta mesmo que tem na igreja no modo geral. Olha só o que essa mulher disse, ó. Pastora diz que Satanás é o filho pródigo que se reconciliará com Deus. Cristiane Marques, eu não botei a foto dela, obviamente, né? Cristiane Marques compartilhou a revelação que teve nas suas redes sociais. Diz ela que teve uma revelação da parte do Senhor e que Deus revelou para ela que Satanás era o filho pródigo que iria se reconciliar com Deus nos últimos dias. Olha que beleza! Palmas para ela, pessoal, palmas para ela. Essa aí foi a pior que eu já escutei nos últimos tempos. Olha, isso é uma das piores que eu já escutei nos últimos tempos, foi essa daí. Então, mas isso aí não é uma novidade. Tá? Isso não é uma novidade. Prestem atenção numa coisa, gente. Eu vou dizer isso para vocês. Absolutamente toda heresia nasce, tá? Toda heresia nasce, guarda essa frase, de uma tentativa de dizer que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Toda heresia nasce disso, tá? Nasce disso. O fato, por exemplo, de uma mulher dizer que Deus revelou para ela um negócio desse, é uma ignorância a respeito daquilo que a Escritura fala. Essa pessoa não tem uma intimidade grande com o texto bíblico, com a própria teologia. Uma pessoa que ignora o texto bíblico, ignora a teologia, ela chega ao ponto de ter esse tipo de decisão, de fala. A mulher dizer que Satanás vai ser o filho pródigo, vai se reconciliar com Deus. Isso é quase como um universalismo, né? Uma teoria dessa é um universalismo. Todo mundo no final vai ser salvo pela graça e pelo amor de Deus. Essa ideia que o amor de Deus compreende todas as pessoas, todas as pessoas, mesmo sendo elas boas, sendo elas ruins. Não esqueçam de uma coisa, queridos. Deus ama pecadores. Tá? Deus ama pecadores, mas o seu juízo, Deus odeia pecado, né? Aquela frase, né? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, né? Ou seja, Deus ama o pecador e odeia o pecado, isso é verdade. Mas o seu juízo se estabelecerá sobre o pecador, não esqueça disso. Então essa coisa, esse love's in the air, né? Cuidado com esse tipo de afirmação, né? Cuidado com esse tipo de coisa. Então, Jesus é amoroso, mas ele é amoroso, o amor dele é sério, gente. Ele é um cara bem sério. Né? Então assim, pessoal, olha o que a gente está vivendo. Deixa eu trazer uma outra matéria para vocês. Essa daqui foi que aconteceu há um tempo atrás. Tá fora do hype, que, né, a gente diz, né? Já é um pouquinho mais antiga. Mas é algo que a gente... Será que eu cortei errado aqui? Vamos ver. É algo que a gente presencia dentro da igreja. Olha ali, ó. O que está escrito então? René Kivitz fala em atualizar a Bíblia para acolher a homossexualidade. O pastor da Igreja Batista de Água Branca rejeitou a inerrância da Bíblia. O próprio Kivitz fala uma frase que ele diz assim, não, nós não podemos crer que a Bíblia se estabelece... Como é que ele falou aqui? Deixa eu ver como é que ele diz. Até a frase dele aqui chega a ser uma frase
estranha. Que ele diz que não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Então, quando uma pessoa ela quer ser herege, gente, ela sempre vai ter que fazer uma coisa, que é rejeitar o texto bíblico. Então, eu quero trazer para vocês 5 falsas teorias a respeito das Escrituras, tá? Quando uma pessoa ela quer criar uma doutrina errônea, ela tem que nasce quanto à inspiração das Escrituras. Ela tem que negar que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou ela vai negar de uma forma teórica, ou ela vai negar de uma forma prática, tá? Uma forma prática. Primeira teoria, deixa eu tirar um print da minha tela aqui e eu vou botar aqui para vocês. Eu tenho uma apostila, tá, gente? Desse assunto aqui, eu tenho uma apostila. Então, se mais para frente vocês quiserem adquirir um curso de teologia ou uma apostila de teologia, vocês fiquem à vontade de me falar no privado que eu estarei disponibilizando para vocês, né? Ah, Josué, vai vender coisa? Vou vender sim. Eu vendo porque a gente sabe quanto é que custa para fazer, demora bastante e a gente vende mesmo. Então, deixa eu olhar aqui no meu desktop. Opa. Não sei se vocês vão conseguir ler aí. Mas vamos tentar, né? Eu tirei um print aqui da tela para vocês conseguirem pelo menos acompanhar aquilo que eu tô lendo, tá? O pessoal que tá me escutando aí no áudio, tá só me escutando aí no áudio, né? Você depois dá uma procuradinha ali no Facebook, né? Essa live aí que eu tô fazendo para vocês vai ficar disponibilizada depois no meu canal do YouTube. Tá, o meu canal do YouTube não tem um link assim, não tem um link maneiro, aqueles link massa assim, mas eu já criei o meu canal, Professor Josué Vieira, né, tem algumas coisinhas ali que eu coloquei, mas nada muito demais, né, nada muito demais porque eu tenho uma dificuldade bem grande para editar. Então, vamos lá então? Olha só que beleza. Falsas teorias a respeito da inspiração das Escrituras. E essa é a primeira coisa que nós temos que entender a respeito da teologia. Porque as Escrituras são a palavra de Deus. Tá? As Escrituras são a palavra de Deus. Não existe cristão, não existe pessoa no mundo, tá? Não existe uma pessoa que verdadeiramente possa dizer que ama o Senhor, que também não ame as suas Escrituras. As Escrituras, queridos, são a palavra que Deus nos deu, né? A mensagem que Deus nos deu, né? Através dos homens que a escreveram, né? Ela é a mensagem do Senhor para a nossa vida. Então, existem várias falsas teorias. A primeira delas, então, a teoria da inspiração natural humana. Olha só, essa afirma que a Bíblia foi escrita por homens de mente superdotada. E essa é uma posição do liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico é um movimento que veio, ele teve a sua maior ênfase ali na Alemanha, mas o liberalismo teológico tem esse nome liberalismo, não confundir com liberalismo político, tá? O termo liberal é o seguinte, é que eles identificavam, isso é fruto do racionalismo cristão, do racionalismo no modo geral, né? Mas eles diziam assim, que o leitor da Bíblia não pode começar lendo a Bíblia afirmando que ela é a palavra de Deus, porque a sua leitura estaria sendo viciada. Então, para você analisar o texto teológico, você tem que analisar como um livro qualquer. Então, ela livre, por isso que é liberal, a teologia, o liberalismo teológico estaria livre de qualquer amarra teológica pré-definida que a pessoa, né, teria a respeito da própria Bíblia. Então ela analisa a Bíblia como se fosse alguém de fora, né? Então a Bíblia para eles foi escrita, né, por mentes superdotadas, né, mentes que tiveram que eram pessoas que tinham uma capacidade mental superior às demais pessoas, e por isso elas escreveram esse texto, e esse texto é convincente por isso. O que o próprio texto bíblico, se você analisar o próprio texto bíblico, as pessoas que escreveram o texto bíblico não tinham nenhum tipo de capacitação. Olha, tirando Daniel, no máximo Davi e ali Salomão, que escreveu Eclesiastes, que era um gênio, Salomão era um gênio,
né? Davi também era um cara violento também. Mas Daniel também talvez seja um dos maiores intelectuais ali. E o próprio Salomão, como eu falei antes, os demais eram pessoas comuns. Você vê, por exemplo, a Bíblia tem boiadeiro, né? Cara que é tropeiro de boiada. Você tem pescadores, você tem gente comum, né? Histórias de pessoas comuns que escreveram aquilo. Né? No máximo você tem Moisés, que era um estadista, que era um cara, né, um cara que tinha formação, né? Moisés tinha em torno aí de uns 3, 4 faculdades na época dele. Então ele era um cara extremamente formado, extremamente culto. Mas, do modo geral, o pessoal ali era todo mundo simples, pessoas simples. Então essa teoria de que é uma inspiração natural humana, apenas humana, pessoas com uma capacidade especial que escreveram um texto é burrice. Né? O liberalismo teológico ele é convincente porque ele vem do racionalismo. Né? Então a ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia sem a palavra de Deus. E o liberalismo teológico, gente, presta atenção numa coisa. As ideias, todas as consequências no mundo nascem de ideias. As ideias formam, né, as mentes das pessoas e essas mentes dessas pessoas formam consequências. O liberalismo teológico, que é essa primeira falsa teoria, é a que mais se alastrou no período bíblico ali, na década de... né, o liberalismo teológico alemão depois terminou com Rudolf Bultmann, se eu não me engano, que ali por volta da década de 40, por aí, pouquinho antes, dos anos 30, anos 40, isso aí entrou dentro da academia teológica. O que acontecia? As pessoas iam para a academia teológica na busca de se formar numa graduação maior, ter um conhecimento maior sobre a palavra de Deus. E o cara ia pro seminário teológico e o professor de teologia dele dizia: não, mas você acha mesmo que a Bíblia veio, o homem foi nascido do barro? Você acha mesmo que um cara criou uma arca e botou um monte de animal dentro? Isso aí é coisa de ignorante. A Bíblia é um conjunto de fábulas. São fábulas, são coisas simbólicas que aquilo ali está dizendo. Então você não tem como acreditar nisso aí que é verdade, que isso aí é uma coisa literal, que é verdadeiro, que essas coisas aconteceram. E o que acontecia? O cara ia para o seminário teológico, ele ia para lá cheio de fé, com o coração aquecido, voltava morto. Né? Por exemplo, algumas coisas que o liberalismo teológico não acredita, por exemplo, que no nascimento virginal de Jesus, que Jesus não morreu na cruz, morreu na cruz, mas que a morte de Jesus foi apenas um ato histórico, mas não foi um ato redentor da humanidade, esse tipo de coisa. Então imagine um cara desse vai para um seminário teológico e aí ele volta para pastorear uma igreja. O Satanás é interessante porque Satanás ele não mexe nas coisas de fora da nossa vida, ele mexe primeiro na nossa mente. Por isso que Paulo fala, né, pra gente transformarmos pela renovação da nossa mente. A armadura de Efésios, o capacete da salvação, por isso que existe o capacete da salvação. Porque os dardos inflamados do diabo, o fogo estranho que vem na mente dos homens, ele não é uma coisa não é uma brincadeira. A gente vê hoje falsas teorias, como por exemplo o movimento feminista, por exemplo, que entrou dentro da igreja. Você vê, por exemplo, um jovem, pode acontecer isso com ele, ele é criado na igreja, na escola dominical, o pai e a mãe criou muito bem, e aí vai para uma faculdade e lá transforma a cabeça do cara, faz com que o cara não acredite que a Bíblia é algo inspirado, algo divino, que aquilo ali é uma bobagem, que aquilo ali é um monte de fábula, o cara volta ateu. E aí você perde todo um período de fé, anos que você passou, né, cuidando do teu filho para que ele cresça na Bíblia, e aí o teu filho volta da faculdade ateu. Isso pode acontecer, né? Se nós não orarmos e não protegermos e não explicarmos dentro de casa para os nossos filhos aquilo que o mundo vai tentar explicar para eles,
né? Se você não cuida da educação dos seus filhos, alguém vai cuidar, pode ter certeza disso. Então esses caras iam para o seminário, voltavam e entrava na academia o liberalismo teológico e praticamente matava a igreja. Qual que é o resultado disso? A igreja da Europa é morta. Existem, claro, muitos círculos onde cristãos verdadeiros e genuínos estão ali lutando para manter o cristianismo vivo, mas hoje você vê que tem igrejas sendo fechadas para ser construído boate. Hoje você vê que tem pessoas que tenham muitas vezes um conhecimento até bíblico grande da escritura lá na Europa, mas elas não acreditam mais na realidade da fé. Por quê? Porque o liberalismo entrou dentro da academia formou todos os pastores, e os pastores. Como é que o cara vai pregar um negócio se ele não acredita que aquilo ali é verdadeiro? É estranho, né? Fica estranho. Então, o liberalismo começava do fato de que a Bíblia não era a palavra de Deus. A primeira falsa teoria. Essa falsa teoria matou com a igreja na Europa e um pouco a igreja nos Estados Unidos. Quando você abre espaço para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, você tem que completar as lacunas com outras coisas. E pode ter certeza que as ideologias mundanas vão ter o tamanho certinho para completar essa falta que você deixou da Bíblia. Então, leia a sua escritura, tá? A teoria da inspiração humana. O que mais? Vamos lá no 2. A teoria da inspiração divina comum. O que diz a teoria da inspiração divina comum? Ela diz o seguinte, vamos lá. Ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que vem ao crente quando ele ora, prega, canta ou profetiza. É uma inspiração divina contínua. Não, querido. Não. Nós temos hoje vem pelo mesmo termo de revelação. É por isso que esses caras aqui hoje criam, uma mulher que nem essa, cria uma coisa dessa aqui. Cadê a minha imagem aqui? Deixa eu botar para vocês aqui de novo. Por isso que uma criatura daquela me fala que Satanás vai ser como é que ela falou? Que Satanás é o filho pródigo. Vou botar de novo aqui para vocês verem. Não vou me aguentar. E Satanás é o filho pródigo que se reconciliará com Deus. Ela disse que compartilhou através de uma revelação que ela teve. E esse é o problema quando eu ouço muito essa palavra revelação. Eu tomo muito cuidado com o que é revelação. Toda a revelação que Deus nos dá, queridos, hoje em dia, toda a revelação que Deus nos dá, atira a nossa vida para a Bíblia. Atira para dentro da Bíblia. Se aquilo que Deus te revelou vai contra a Bíblia, olha só, o mormonismo nasceu através de uma coisa chamada revelação. Por quê? Porque o mormon, ele recebeu através da revelação de um anjo. Eu acredito que ele tenha recebido mesmo isso. Eu não duvido nada. Só que tipo de anjo que é, a gente pode discutir. Mas o livro dos Mormons veio através disso. O cara estava orando no meio do mato, apareceu um anjo para ele e deu umas tábuas para ele lá, um negócio para ele lá, e ele criou a doutrina dos Mormons através da revelação. Outras religiões, como por exemplo a igreja CCB, não, através de um conceito errado de que a letra mata, né, a ideia de que a letra mata. Por que eles dizem, o texto bíblico diz que a letra mata, então nós não vamos ler a Bíblia? Só que o texto bíblico diz que a letra mata, mas é a letra da lei, queridos. É a letra da lei que mata. A letra da lei não tem capacidade de nos salvar, ela só tem a capacidade de condenação. Mas enfim. E aí trabalham sempre através da revelação. Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, Deus me revelou aquilo lá. E aí as pessoas criam revelações absurdas. Porque que partem do princípio de que aquilo que Deus revela para elas tem o mesmo peso de revelação que a Escritura. Deus revelou para mim que Satanás vai se reconciliar com Deus, criatura do céu. Eu fico mais brabo com uma pessoa que segue esse tipo de coisa. Não com aquele que fala, porque a pessoa pode ter um quadro, às vezes, de esquizofrenia,
Pode ter um quadro assim de loucura, ou às vezes um quadro de burrice tão grande, mas isso não é burrice, isso é maldade. Isso aqui é uma falta de... Isso, uma pessoa que faz um negócio desse, é uma falta absurda de caráter. Isso é falta de caráter, uma pessoa falar um negócio desse. Ah, Deus me revelou tal coisa. Por isso, gente, cuidado com as igrejas revelacionais, os crentes Kodak, que a gente chamava. No meu tempo a gente chamava de crente Kodak, revela tudo. Eu sou pentecostal, queridos. Nascido da Assembleia de Deus, né, como origem, Assembleia de Deus. Minha avó é professor de escola dominical. Meu avô, meus avós, pelos dois lados são crentes. Meu avô era dirigente de congregação, gente. A minha mãe ia no círculo de oração. Me criei vendo a minha mãe orando em línguas. A igreja que eu vou é uma igreja pentecostal que Deus revela, Deus fala as coisas, Deus age. Inclusive, tivemos um evento ontem na nossa igreja onde muitos irmãos foram abençoados através de coisas que Deus cura, Deus trouxe cura através da revelação. Mas é isso que a revelação do pentecostal traz cura, traz libertação. Deus revela coisas muitas vezes para trazer confronto, muitas vezes para trazer alívio para a pessoa. Deus revela para um irmão que o outro está sofrendo, e aí a gente como diz a palavra de Deus, a gente consola um ao outro. Deus muitas vezes revela que alguém precisa de uma oração para ser curado, e a pessoa é curada. Muitas vezes você precisa levar uma palavra para alguém, Aconteceu quantas vezes comigo? Abre a Bíblia em tal lugar. Hoje eu sou meio chato quanto a isso, mas acontecia. Às vezes eu tinha que abrir a Bíblia em tal lugar. Eu abria a Bíblia em tal lugar e ali estava uma palavra. Deus me usava com isso. Ali tinha uma palavra para um momento específico. Vou criar isso uma doutrina? Vou chamar isso de doutrina? Não, agora Deus abre a tua Bíblia aí e tal, que nem uma caixinha, a famosa caixinha de promessa que a gente tinha, né? Abria ali, pegava uma palavrinha, vamos ver o que Deus vai falar com nós. Através da revelação, Deus me revelou tal coisa, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Tem gente que é o revelador, faz revelação de igreja em igreja. Eu tenho uma palavra para entregar para a igreja. O Hernandes Dias Lopes mesmo conta uma história, diz que uma mulher chegou na igreja dele, eu tenho uma palavra para entregar para a igreja, pastor. Então a irmã senta aí, espera aí. Passou-se o culto, ele pregou, tal. E daí, ele disse para a mulher chegou para ele, né, toda enfurecida. Mas pastor, eu queria trazer, o senhor impediu que a mensagem de Deus fosse trazida na igreja. Ele disse, não foi impedida não, eu preguei a palavra no púlpito. E aí diz o Hernandes Dias Lopes que essa mulher estava fazendo algazarras em cima das igrejas, porque ela ia de igreja em igreja dizendo que Deus tinha uma revelação para essa igreja. Muito cuidado, querido. Toda revelação que Deus nos dá, primeiro que a revelação total já foi dada para a Escritura. Nós não somos, por exemplo, a teoria católica entende que existe uma revelação contínua através do papado. Essa revelação contínua através do papado. Para nós não existe isso. Para nós somos sola scriptura, né? Dos 5 pontos da reforma protestante, nós cremos neles. Sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Aquilo que Deus revelou na sua Escritura é aquilo que Ele tem para nos dizer hoje. Aquilo que nós tem para nos dizer nos dias de hoje. Deus já revelou muita coisa, querido, que você acha que está vindo com novidade. Isso aqui, com a ideia de Satanás ser filho pródigo, que vai se reconciliar com Deus, isso aqui não é novidade. Isso já aconteceu no mundo. Para isso que existiam, inclusive, os concílios, né? Os antigos concílios, concílio de Nicéia, concílio de não sei o que, concílio de Trento, concílio de não sei o que, todos eles ocorriam para evitar que doutrinas heréticas entrassem dentro da igreja e as pessoas fossem enganadas. Né? Então, para isso que serve. O crente Kodak, exatamente. Como diz o William, o crente Kodak. É o revela todas, né? O cara revela. Né? Mas eu conheço gente, homem de Deus e mulher de Deus, que traz revelação da parte de Deus. Eu conheço, gente. Eu conheço. Um deles são os meus pastores. Eu posso falar de verdade isso. Não é brincadeira, isso é verdade. Deus fala com eles. Deus fala. Deus traz, Deus toca, Deus usa, queridos. Eu conheço irmãos que são assim, Deus usa com graça. Mas isto é graça.
Agora, nenhum deles, nenhum homem que é chamado homem de Deus de verdade vai dizer que a inspiração que Deus deu para ele é o mesmo nível da inspiração da Escritura. Olha só, quer ver uma coisa que aconteceu uns anos atrás? Eu participei desse movimento, tá? Logo que eu me batizei, a igreja que eu me batizei era desse movimento, chamado G12. O G12 foi criado por um cara chamado César Castellanhos. E César Castellanhos, né, muito influenciado pela ideia do pensamento positivo, eu acho, sei lá do que foi que influenciou ele, diz que Deus deu uma revelação para que os apóstolos não entenderam como é que deveria ser a distribuição da igreja, e que a igreja, assim como ele reuniu em divisões de 12 pessoas, os apóstolos as pessoas da igreja deveriam reunir em grupos de 12. Eu me lembro do G12, era tudo 12. Deus não é 10, Deus é 12. Ai, meu Deus do céu, a gente passa por cada um. Eu sou novo, gente, de idade, eu tenho apenas 30 anos, mas eu já vi alguma coisa. Eu vivi alguma coisa nessa vida de igreja. E aí o César Castellanhos dizia que Deus tinha revelado para ele como é que era o jeito correto que a igreja deveria executar, que os apóstolos, 2000 anos de cristianismo, ninguém fez certo. A partir daquele momento, Deus revelou para o César Castellanhos que aquele era o cara certo, hein? Ó, a partir de hoje, hein? Ó, vocês não entenderam nada. O apóstolo Paulo não sabia de nada. Vocês têm que seguir modelos de 12. Por quê? Porque Deus me revelou. Olha que bobagem. Olha o nível que o cara dizer. O nível do cara dizer. Se o cara dissesse assim, ó, Deus me trouxe uma palavra, queridos. Está escrito em tal lugar que nós temos que fazer tal jeito. Não, o cara disse que os apóstolos não sabiam como fazer. Então Deus deu para ele uma revelação nova. Isso aí é uma manipulação que o mágico faz. O cara que leva multidões. Eu estudei religião, estudei ciência da religião durante muito tempo. A minha pós-graduação foi sobre linguagem religiosa nas propagandas. E toda essa linguagem mística que uma pessoa sempre utilizar, essa linguagem mística, funciona. Porque as pessoas gostam do místico. Mas elas não gostam do aquilo que é místico de verdade. O verdadeiro, que é bíblico. Porque o místico acontece, a coisa mística, né, misteriosa, ela acontece na vida da igreja. Aquilo que é o mistério, né? Mistério. Isso acontece na igreja. Mas o problema é que isso sempre te atira para dentro da Bíblia e geralmente acontece por um confronto para a gente mudar de vida. E as pessoas não querem isso, elas querem um êxtase. Elas querem qualquer coisa que leve elas ao transcendente sem precisar ter uma responsabilidade com a vida delas. Então, inspiração divina comum. Olha só, a outra questão. Teoria da inspiração parcial. Olha, isso aqui é extremamente importante. Ensina que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela apenas contém a palavra de Deus. Aqui que mora o perigo. Um grande de um perigo. Por quê? Porque se você entender que a Bíblia tem partes dela que é a palavra de Deus, eu posso selecionar quais partes são, né, dependendo da minha tentativa de mudar a coisa. Entendem? O que o Kivitz fez? Essa ideia é muito influenciada pelo Caio Fábio, né, o Caio Fabianismo, né, eu gosto, eu sempre digo que o Caio Fábio é o meu herege preferido, porque eu tem alguns livros do Caio Fábio do tempo que ele era bom. Depois ele virou no que aquilo, né? Então, a ideia do Caio Fábio depois era isso, ó. Olha só. A ideia, por exemplo, do Kivitz, que fala em atualizar a Bíblia para acolher o homossexualismo, porque ali foi escrito num tempo onde as pessoas não entendiam muito bem. Isso é rejeitar a inerrância das Escrituras. Isso é rejeitar a ideia de que a Bíblia não erra. A Bíblia conta os erros dos seus autores, mas ela não é errada. Entende? Então, quando você separa, você te cria uma ideia de que você tem que
a inspiração parcial, que a Bíblia parcialmente foi inspirada, você pode selecionar quais partes são e quais partes não são. E aí eu posso selecionar o que é bom para mim ou não. Dependendo uma ideologia política, que é o caso, né, da influência aí do René Kivitz, vai ser o que vai definir para ele aquilo que ele vai falar. Né, dependendo daquilo que a ideologia, conforme a ideologia vai mudando, conforme a visão dele, a cosmovisão da ideologia vai mudando, a Bíblia também vai ter que ser retalhada, ao ponto que ela vai ter que ser reescrita. Ao ponto que ela vai ter que ser reescrita. O que da Bíblia vai ser colocado? Né, aquilo que interessar. Olha só essa frase do Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill diz o seguinte: as únicas pessoas que querem mudar o Evangelho são aquelas que não foram mudadas por ele. As únicas pessoas que querem mudar o Evangelho, você só quer mudar o Evangelho para trazer para você algo que seja conveniente para sua vida, porque se você não mudar a sua vida, você sabe que vai ter uma condenação. Então eu tenho que remover tipos de pecado para que esses não fira as pessoas. Então isso é muito complexo, isso é muito complicado, gente. Então a pessoa chegar e dizer um negócio desse é porque ela chega do princípio de que a Bíblia não é inspiração divina. E quando eu digo que a parte da Bíblia é inspirada e parte não é, eu crio elementos, como eu disse para vocês antes. Quando você tira certas coisas da Bíblia, você tem que preencher de novo com outros, preencher os buracos com novas coisas. E Satanás está sempre pronto, com uma cumbuquinha ali, sempre esperando, pronto para tu tirar alguma parte da Bíblia que não seja conveniente para ti, para preencher com outra coisa no lugar. Então cuidado com quem diz que assim, a Bíblia tem a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Se ela contém a palavra de Deus, quer dizer uma coisa, que aquilo ali é uma cumbuca que tem uma coisa dentro. Então significa que eu posso tirar ou eu posso colocar coisa ali dentro. Então tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Vamos para o próximo item. A teoria do ditado verbal afirma que a inspiração bíblica é só quanto às palavras, não deixando lugar para a atividade nem ao estilo do autor. Né? Ou seja, que Deus teria dado apenas as palavras da Bíblia, mas aquilo que acontece com seus autores, a vida deles, né, que está dentro do texto, não foi inspiração divina. Claro que foi. Né? Você vê, tanto que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e não é um livro montado para ser como a gente vê em outras religiões, não é uma cartilha montada para parecer bonito. Ela é o único livro que mostra as derrotas dos seus heróis, para mostrar que só tem um herói na Bíblia. Cuidado com quem só prega em Antigo Testamento, tá? Eu já dou essa letra para vocês. Porque o assunto da Bíblia é um herói único, Jesus Cristo. Esse é o assunto principal da Escritura, Jesus Cristo. Já deixo de arrancada para vocês. O assunto é Jesus Cristo. Jesus é o centro de tudo. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, então às vezes ele habitou. Ele era, porque em Cristo habita corporalmente, Colossenses 2, né? Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e nele somos levados à plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a autoridade. Então a Bíblia não é um livro montado para que seus heróis sejam heróis absurdos que não tenham derrota. Não, pelo contrário. A vida desses homens nos serve de inspiração. Nos serve de ensino. E é assim muitas vezes que a gente prega, né? Principalmente quando a gente pega textos do Antigo Testamento que falam sobre a vida de certos homens e a gente vê os erros deles. Então, a teoria do ditado verbal. E a quinta, a teoria da inspiração das ideias. Afirma que Deus apenas inspirou as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras. Existem coisas ali que foram escritas
o próprio Pedro fala a respeito das palavras de Paulo. Ele diz assim, ó, guardem as palavras de Paulo, assim como as demais escrituras. Então, foi a igreja que montou a Bíblia como a Bíblia é? Não, a Bíblia, o próprio período do Novo Testamento, as igrejas, enquanto a Bíblia estava sendo escrita, já atribuíam as cartas de Pedro, carta de Paulo, as epístolas gerais, que elas eram lidas antigamente, naquele tempo mandavam uma carta, ela era lida em público na igreja, né, para todo mundo, e aí ela era repetida, era sendo copiada e repetida para as outras igrejas. Eles já sabiam que aquilo ali era a palavra de Deus. Então Deus inspirou as ideias e as palavras. Então a teoria das ideias e das palavras. Aquilo que esses homens escreveram, eles escreveram porque Deus deu. Porque Deus deu. Então, mas existem algumas discordâncias, erros de tradução, muitas vezes erros de grafia, né? Como eu disse para vocês, tinha outros que eram boiadeiros na Bíblia. Então, eram homens que eram iletrados. E aí a pergunta é, como é que alguns pesquisadores fizeram essa análise há muitos anos atrás, que por mais que homens em épocas diferentes, em tempos diferentes, com vivências diferentes, com capacidades como é que a gente diz, capacidade de intelectuais diferentes, como é que esses homens escreveram um texto que é muito idêntico um ao outro? É muito idêntico a um ao outro. Então, dá pra ver que é uma coisa, foi uma pessoa só que escreveu. Quem é que escreveu o texto bíblico? O Espírito Santo. É a inspiração do Espírito Santo. O próprio Deus, o Deus Espírito Santo, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas tem Pai, Filho e Espírito Santo, né? O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Caso você não saiba, eu já estou afirmando aí pra vocês, hein? Ó, são 3 pessoas, um único Deus, né? Nós vamos falar isso na doutrina da Trindade, quando nós entrarmos em doutrina de Deus. Isso dá um nó na cabeça, mas é uma beleza, né? Mas é uma beleza. A teoria correta, então, que a gente crê, a teoria correta é chamada teoria da inspiração plenária, ou seja, pleno, ou total, teoria da inspiração total. Ela ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, não sendo os escritores máquinas inconscientes, mas com cooperação vital entre eles e o Espírito Santo. Então, gente, eu trouxe para vocês aqui hoje, e eu vou ler de novo a frase do Leonard Ravenhill, que diz: as únicas pessoas que querem mudar o Evangelho são aquelas que não foram mudadas por ele. São aquelas que não foram mudadas por ele. O A.W. Tozer diz uma frase interessante, que a Bíblia foi escrita em lágrimas, e é o que derrama lágrimas que ela revelará seus maiores tesouros. A Bíblia foi escrita com lágrimas, homens que se curvavam diante de Deus em lágrimas, e é através das lágrimas que Deus revela aos seus. Amém? Então, cuidado, queridos, com o que você escuta, com o que você vê, com quem você segue. Analise todas as coisas biblicamente, né? Analise, olhai. Josué, não julgueis. Nós estamos na época do tal do não julgueis, né? Não julgais segundo a aparência, diz o Senhor, mas julgai todas as coisas segundo a reta justiça. Julgai sim. Analisem todas as coisas segundo a reta justiça. Analisem. Julgamento é análise. Eu posso fazer uma análise sobre uma pessoa através da aparência dela. Tudo muito bonitinho, mas quando tu olha assim, ela não tem muito não, né? Então, é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Então, 5 falsas teorias a respeito da Escritura. Por isso que nós temos que estudar a Escritura, gente. Estudem teologia. Busquem conhecer a palavra de Deus, porque é isso que vai fazer com que o ser humano não seja enganado, né? Que nós não venhamos a ser enganados por nenhuma ideologia, seja ela bíblica, seja ela política. Isso está escrito em Colossenses. E nenhum homem, que nós não venhamos a ser enganados por nenhuma ideologia, por qualquer outra coisa que mude
a nossa fé. Por isso que nós temos que manter a nossa fé firme no Senhor, firme nas promessas do Senhor. Tinha um hino antigo que dizia, firme nas promessas do meu Salvador. E é verdade, firme nas promessas. Quais promessas, Josué? Aquelas que ele tem para a minha vida apenas? Não, as promessas que ele tem revelado na sua escritura. E a maior promessa dele é que ele trouxe salvação para aquele que era pecador, porque Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós pecadores, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz que um dia ele vai nos buscar e ele vai voltar. Breve está o Senhor para nos buscar a sua igreja. Nós vemos aí um mundo onde as coisas estão cada vez mais perigosas para nós que somos cristãos. Mas um dia Jesus vai voltar e vai trazer o seu juízo sobre a terra. Amém? Que a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos, desde agora para todos sempre. Não saia sem se cumprimentar. Tem lanche no final, na cantina. Deus abençoe vocês.